E agora falar um pouco de cidadania, falar um pouco de amor ao próximo. Afinal de contas, a raça humana tem essa peculiaridade da preocupação ao próximo, às pessoas mais necessitadas, as pessoas que talvez não são assistidas pelo Estado, assistidos por quem deveria ser, né, Paulinho? É isso, não são todas, né, Moacir, mas para sorte da humanidade ainda tem muitas pessoas que apostam no coletivo, que querem, né, fazer trabalhos sociais, que querem trocar com outras pessoas aquilo que é positivo e aquilo que faz bem a todos, né? Um exemplo disso é a Fundação Nosso Lar, uma instituição que foi criada lá em 1996, aqui em Foz do Iguaçu, e que desde então atua nessa área social, com alguma interrupção num determinado momento, mas agora está reorganizada em sua diretoria, reorganizada com seu grupo de voluntários em pleno funcionamento. Para contar um pouco desse trabalho, estão aqui conosco a Tatiana Guimarães, cientista social e presidente da Fundação Nosso Lar, e também o médico e psiquiatra voluntário dessa ONG, essa organização não governamental, o Dr. José Elias Aiex Neto. Bom dia, Tatiana, seja bem-vinda. Bom dia, agradeço a participação aqui, o espaço. Legal. Bom dia, Aiex. Bom dia, Paulo. Mais uma vez aqui com vocês, uma satisfação sempre. Legal. Ô Tatiana, para começo de conversa, apresenta pra gente, pro nosso ouvinte, a Fundação Nosso Lar, o que ela promove, quais são seus projetos, seus objetivos. Então, Paulinho, a Fundação Nosso Lar, ela vem passando por um processo de revitalização, onde a gente tem criado um programa mais moderno, vamos dizer assim, onde a gente vem buscado ouvir a opinião também das crianças e adolescentes, né, as necessidades que a gente tem sentido da ausência de espaços de escuta, e principalmente em relação à saúde. Por quê? Porque a gente tem percebido que a ausência de cultura, de lazer, de esporte, dos direitos básicos das crianças e adolescentes hoje tem remetido seriamente em questões de saúde, principalmente na ordem de saúde mental. Crianças com depressão, crianças com alto índice de mutilação, suicídio, e a nossa preocupação hoje é tentar garantir os direitos básicos dessas crianças para que elas saiam desse quadro de sofrimento. E a gente também entende que um grande problema é o problema de falta de estrutura familiar, né? Essas crianças sofrem as consequências da nossa sociedade desigual. Então, o nosso programa tende a ir para essa linha de resgate dos direitos fundamentais, educação, saúde, lazer, esporte, cultura, e o resgate do vínculo familiar e comunitário. É uma ampliação, assim, das áreas de atuação, né? E sempre focado na criança e adolescente, ou que públicos mais vocês pretendem atender ou já estão atendendo? O nosso estatuto, ele preconiza a criança e o adolescente, só que a gente consegue entender que a criança e adolescente, ela é parte de uma estrutura de instituições sociais básicas, como a família, como a comunidade, como a sociedade. Então a gente vai inverter um pouco o entendimento de sociedade, né? A gente hoje fala muito dos problemas sociais que os adultos enfrentam, mas a gente não percebe que quem é a maior vítima disso são as futuras gerações. Então, todas as violações de direito hoje desencadeiam, acabam arrebatando, principalmente na criança e adolescente. Então, a gente vai trazer a criança e adolescente como protagonista, mas ouvir também e entender os problemas de ordem social que essa família está inserido. Então, seria o atendimento integral do indivíduo que a gente busca hoje de dissipar aqui em Foz do Iguaçu. Legal. E dentro dessas ações, desses projetos, doutora Aiex, tem um ciclo de palestras, né? Conta um pouco pra gente qual que é o propósito, o objetivo, quem que pode participar desses momentos. Esse ciclo de palestras, inclusive, nós demos o nome de Alternativas em Saúde Mental, né? Ele visa uma educação permanente das pessoas interessadas. Qualquer um pode participar, inclusive nós temos até advogados e principalmente psicólogos, assistentes sociais, até médicos, inclusive. A finalidade é criar um ambiente de discussão, inclusive, né? A gente começou com palestra, mas o objetivo é roda de conversa, né? A gente quer caminhar para isso, né? Principalmente é um diálogo. E nesse diálogo nós pretendemos discutir não só questões médicas, psicológicas, mas também até questões de interesse jurídico. Por exemplo, a
lei da alienação parental. É uma questão jurídica que é terminada por uma questão médica e psicológica também, mas que a gente pretende fazer discussão, discutir casos, né, inclusive, porque a gente entende que é preciso capacitar cada vez mais os atores, e aí entra uma questão, Paulo e Moacir, eu sempre militei nessa área, porque, inclusive, na minha experiência como médico psiquiatra, eu tive muito contato com mulheres, principalmente, e até alguns homens adultos que sofreram abuso na infância, né? E aí essa repercussão vem depois, né? Às vezes, quando essa pessoa não conseguiu falar isso lá na infância e na adolescência, isso vem incomodar o resto da vida. Então, a gente fazia terapia e tal, mas eu entendi que é importante que a minha ajuda, a ajuda que nós conseguimos dar para essas pessoas, é uma ajuda, assim, que seria o paliativo, vamos supor, porque o importante é a prevenção. Então, a Fundação Nosso Lar, ela tem, e aí também nós temos que resgatar uma rede que existe em Foz, que é a Rede Proteger, da qual nós fazemos parte, né? Nós não somos a única instituição, a Rede Proteger é uma rede ampla, né, que está aí há anos funcionando, mas assim, o fundamental é a prevenção. Então, esse ciclo de palestras, que na verdade a gente quer transformar em discussões, em diálogo, é para que a gente crie um ambiente permanente de discussão dos problemas ligados à criança e adolescente. A sociedade não pode ignorar que existem hoje crianças e adolescentes sendo violentadas aqui no nosso seio. E isso cabe a todos nós, né? Eu sempre cito uma música argentina, aquela lá, "Un niño en la calle", acho que vocês conhecem, que a Mercedes Sosa interpretou magistralmente, que diz, né, "A honra dos homens proteger o que cresce", né? Nós todos temos que proteger a criança ou adolescente, e nós temos que estar discutindo isso permanentemente. A Fundação Nosso Lar pretende fazer isso. Nesse calendário que vocês vêm desenvolvendo, que temas foram tratados, quais profissionais que vocês levaram para fazer a mediação dessas conversas, Aiex? A gente, eu participei, né, de todos, porque apesar de ser médico psiquiatra, eu sempre tive uma visão sistêmica, né? Tanto é que hoje o tema que nós vamos discutir às 3 horas lá na Fundação Nosso Lar é integralidade, intersetorialidade e interdisciplinaridade. Então nós tivemos a psicóloga, né, a Graziella, tivemos a doutora Soraya, que é uma profissional que é médica, psicóloga e assistente social, entende? E a gente que a gente começou agora, né? Mas a gente pretende convidar muitas pessoas, inclusive, como eu disse, advogados, para discutir outras questões. Então, é amplo, né? O leque das pessoas que vão participar e que aceitam, né? E muita gente aceitando o convite para participar é bem amplo, né? A gente acha que, na verdade, assim, eu diria que nós temos que levar para essa discussão as pessoas interessadas na cidadania, né? Em defesa da cidadania, entende? Boas cabeças, bons papos, né? Exatamente. Ô Tatiana, fala pra gente aonde que a Fundação Nosso Lar quer chegar com esse diálogo mais amplo, esse processo de escuta também que você citou com a comunidade, né? Através do ciclo de palestras aí. Qual que é o objetivo, assim, lá na frente? O que vocês estão enxergando? O que vocês estão semeando, organizando agora para chegar em que ponto? Então, Paulinho, a Fundação, ela tem um patrimônio muito grande, ela tem 10 imóveis, e hoje ele está inativo. Então, a gente tem o grande desejo, né, de conseguir fazer com que esses imóveis voltem a servir ao interesse das crianças e adolescentes em vulnerabilidade em Foz. Entendemos ainda que a vulnerabilidade não é só uma questão econômica. Hoje a gente tem crianças com poderes aquisitivos que também se encontram em vulnerabilidade. Esse é um ponto que eu queria né? chegar. Quando se fala disso, você pensa muito na criança da periferia, na criança que está ali desassistida, mas não é só isso, né? Não. A criança de classe média alta também passa por esse problema. E às vezes passa de forma ainda mais violenta, porque
porque às vezes a condição econômica, a família acaba deixando essa criança fora da rede pública e colocando-a em tratamentos particulares, ou ocultando ainda e sem ter a condição de fazer um enfrentamento, né? O tal do zelar o nome da família. Exatamente. Ainda. Então, o que a gente busca hoje com o ciclo de palestras, não só o ciclo de palestras, mas o programa institucional, seria trazer essa instituição para fora de si mesma, porque ela trabalhou muitos anos com acolhimento institucional, que eram para as crianças que tinham o poder familiar rompido, né, encaminhada pela vara da infância, então elas eram destituídas das suas famílias e ficavam em casas-abrigo, mas a gente entende que os acolhimentos institucionais não trazem ainda o resultado necessário para a sociedade. Ele também é um paliativo, porque a criança depois completa 18 anos, ela é destituída novamente da casa de acolhimento e ela fica sem nenhum suporte para sobreviver a essa realidade que nós temos. Então, a nossa intenção seria trabalhar prevenção inicialmente e depois poder fazer, junto com a sociedade civil, todos os interessados em trazer uma proteção à criança, projetos que fossem transversais, conseguisse a intersetorialidade, trabalhar com as escolas, trabalhar com os CAPs, trabalhar com a rede de assistência e tentar realmente encontrar os vácuos da política pública e fazer uma verificação, né? O que a gente precisa realmente implantar nessa sociedade ou rever, né, as práticas que hoje existem que possam dar condição de um desenvolvimento saudável para as nossas crianças e adolescentes e um resgate familiar que possibilite o enfrentamento das mazelas sociais. Exatamente. Hoje, quando a gente vai falar sobre intersetorialidade, eu resgatei as conclusões da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, né, que foi realizada em Brasília em 2010. Então, o tema foi intersetorialidade e uma das conclusões foi resgatar o caráter público das políticas de saúde mental. E é isso que a Tatiana fala. Muitas vezes, porque aí entra outro conceito da interdisciplinaridade. Você tem que trabalhar em equipe, né? Não é simplesmente, eu vou levar meu filho, às vezes, numa boa intenção, a família, eu vou colocar meu filho para tratar com um psiquiatra ou com um psicólogo. Não, porque aí a intersetorialidade, ela abrange todos os aspectos da vida da sociedade, né? Então, o caráter público, só que, infelizmente, o poder público muitas vezes não responde a essa necessidade, né? Que foi uma necessidade demonstrada pela sociedade na 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Então, às vezes, o terceiro setor, como a gente se coloca, ele tem condições de organizar, né, assim, uma atuação que preencher o vácuo deixado pelo poder público, né? Então, inclusive, assim, uma das coisas que eu acho fundamental é você capacitar agentes comunitários de saúde para que eles, quando forem nas famílias, e essa é a função deles, eles intercedam quando há um indício de violência contra uma criança e levem isso à equipe de saúde da família para que ela atue num processo de intersetorialidade, junto até com a área jurídica, com a área de segurança, com a área, né, de assistência social. Então a questão é ampla e a gente tem essa visão assim bem arraigada na nossa atuação. Desenvolvendo um pouco essas colocações que vocês dois fizeram, vou perguntar aqui para a Tatiana. Me parece que você tem a instituição tem um enfoque um pouco diferenciado hoje de tratar esse acolhimento, esse atendimento às crianças e adolescentes, porque assim, o que a gente ouve muito, até pessoas bem intencionadas dizem assim, a gente precisa ter um projeto social aqui para ocupar o tempo da criança e do adolescente, nós temos que tirar a criança e do adolescente da rua, nós temos, sabe, isso me parece que isso é subestimar e até desrespeitar um pouco a existência, a trajetória, as particularidades de cada criança e do adolescente que tem direitos, né? Parece que vocês buscam mais criar um ambiente coletivo para tratar de todas essas diversidades infanto-juvenis, é isso, Tatiana? É isso mesmo, o nosso grande desafio e a nossa arte, né, porque ela não vai ser fácil, seria mudar
a forma de acolhimento que hoje se tem, né? A partir da escuta. Como que a gente pode oferecer realmente um serviço que atenda à necessidade da criança? A partir do momento que a gente possibilita que essa criança nos norteie, né? Que esse adolescente nos diga hoje quais são as ausências que eles encontram que ele chega a pensar em suicídio, por exemplo, que faz com que ele pense em se anular, que ele não consiga ter uma projeção de vida, ele não consiga se ver se enquadrando nessa sociedade. A gente está vivendo muito isso, né? Então, a gente está querendo, inclusive, contribuir com a implantação das PICs, que são as práticas integrativas da saúde, onde se trata a saúde com musicoterapia, com arte-terapia, com reiki, com yoga, que o SUS já legitimou, mas ainda não foi implantado. Hoje a gente só tem o tradicional do tradicional, que é o psicólogo, o assistente social. O assistente social hoje também tem condições mínimas de fazer visita territorial. A gente não sabe qual é a biografia dessa criança e adolescente, quais são os meios que ela vive, quais são as condições biopsicossociais que ela está inserida, né? Quais são os conflitos que essa família passa, quais são os direitos que são violados. Então a gente precisa fazer um diagnóstico para poder entender, de fato, qual que é a finalidade da fundação, para que ela possa servir a quem é de direito, né? E também uma conscientização, porque as pessoas pensam assim, a criança não tem problema, o jovem não tem problema, a criança é feliz, né? Eu posso, de repente, discutir com a minha esposa, não vai afetar meu filho, minha filha, né? E tudo isso acaba fazendo um caldeirão na cabeça dessa criança que vai crescer cheia de traumas de repente. Aí entra a sociedade conservadora, muitas vezes, onde a pessoa passou uma vida inteira sofrendo, quando chega na idade adulta, ela não vai ter condições de se abrir, porque ela vai estar com vergonha de contar um problema ocorrido há tempos atrás. Então também passa por essa conscientização, a mudança do pensamento do cidadão brasileiro, né? Perfeito, acredito que o Dr. Aiex tem muito a contribuir também em relação a isso, porque ele acaba depois tratando os adultos, né? Exato, o que eu disse antes, né? Teve pacientes que depois chega ao consultório aos 30 anos e aí você pergunta, e aí, como é que foi sua infância? Aí ela conta que foi abusada dentro de casa por um parente, pode ser pai, tio, avô e tal, e aí você pergunta, mas você já tinha falado isso para alguém? Não, nunca, doutor, nunca tive coragem, entendeu? Então aquilo fica ali, ó, sofrendo, a pessoa fica sofrendo com aquilo, e essa questão, assim, aquilo que você falou, acontece em todos os níveis sociais, né? A violência, e isso é dia 18 de maio nós tivemos aqui em Foz o Dia Nacional da Luta contra o Abuso, né, da criança e adolescente, e aí lá na audiência pública na Câmara foi apresentado um relatório da Vigilância Sanitária de Foz do Iguaçu, que mostrou que 80% da violência que a criança e o adolescente sofrem são dentro de casa cometidos por parentes, né? E isso em todos os níveis sociais. Então, realmente, a gente tem que desmistificar alguns conceitos, né? E esse processo de desmistificação de conceitos passa pela nossa experiência e da nossa disposição enquanto cidadãos de atuar. A sociedade, de um modo geral, e isso afeta nós iguaçuenses também, é claro, na minha opinião, tem uma facilidade em mudar o foco do problema, né? Em desvirtuar a questão central do problema. Por exemplo, já se fez no passado, agora isso voltou novamente, não se pode dar esmolas. Não estou fazendo referência a dar ou não esmola, mas isso não resolve o problema. Se você levantar o vidro do seu carro no semáforo e negar a esmola, os problemas daquela criança, daquele jovem que estão no semáforo não vai desaparecer só porque você não deu esmola, né? Fazer blitz na região da Ponte da Amizade e colocar os índiozinhos em cima da divisa entre o Brasil e o Paraguai não vai resolver os problemas das vulnerabilidades que afetam aí as populações que transitam nessa região, sejam brasileiros, paraguaios e argentinos, né? Então, acho que a grande contribuição que vocês trazem, né, com esse trabalho da Fundação Cultural é debater com mais profundidade esses temas. E é por isso, Aiex, que a gente te convida a apresentar a próxima palestra desse ciclo, quando vai ser, o horário, o que vai tratar, quem pode participar, como faz para participar. Então, a nossa próxima é hoje, né, que o tema é integralidade, intersetorialidade e interdisciplinaridade, às 15 horas, na rua Ernesto Keller, número 388, na Jardim Elisa 1, né, é aberto para quem quiser chegar lá e participar, e aí depois, a semana que vem, a gente vai se reunir para organizar um novo ciclo, tá? Mas hoje, então, é a última de um ciclo de 5 que a gente
fez até agora e que vai continuar fazendo. Eu só gostaria de, reforçando isso que você falou, dizer o seguinte: quando as pessoas veem um jovem na rua, inclusive a gente vê muito malabares, né? Esse pessoal, as pessoas assim, mas essa gente, por que tá aí na rua? Porque as pessoas não sabem o que elas tinham dentro de casa. Porque para mim ninguém sai de casa, do conforto do seu lar, onde tem acolhimento, que tem uma convivência saudável com a família, para ir morar na rua sem que tenha sido sofrido agressão. Né? Nesse sentido, tem um livro fantástico que chama que foi Esmeralda, Por que Não Dancei? Que foi uma moça que era moradora de rua, que o Gilberto Disenstein, jornalista da Folha de São Paulo, ajudou a sair daquela situação. Ela se formou como assistente social, e aí ela escreveu o que ela sofria dentro de casa. Era melhor ir para a rua do que ficar em casa, porque ela sofria abuso de toda sorte. Então a gente não pode julgar. Quando a gente vê alguém que está na rua, e principalmente jovens, a gente tem que pensar o que fez com que esse jovem, é a vontade de morar na rua? É a vontade de ficar aqui mendigando uma moedinha a troco de fazer malabares? Não, é uma necessidade que muitas vezes a gente não imagina que o motivou. Além disso tudo, né, a gente tem que diferenciar também aquele que está trabalhando no semáforo como uma necessidade, aquele como adotou a arte de rua como um conceito de vida, né? E aqui na fronteira a gente recebe muita gente que passa por aqui, chilenos, argentinos, etc. e tal. Tatiana, a bola está contigo. Fala um pouco das pessoas que querem colaborar nessa construção da Fundação Cultural, da Fundação Nosso Lar, nesse novo momento dela. Como podem fazer, como podem somar vocês nesse esforço, como podem contribuir com, de repente, com doação de trabalho, com doação de materiais, com o seu tempo para ajudar na edificação desse projeto. A gente está chamando a todos os profissionais e jovens e adolescentes interessados a reconstruir esse programa institucional, e principalmente em relação ao ciclo de palestras, né, Iex? Como a gente está querendo transformar esse espaço em estudos de caso mesmo, que dê condições para a gente ter uma visão real sobre as necessidades infanto-juvenis, que os profissionais que queiram participar da construção desse ciclo, que queiram contribuir com palestras, com vivências, com cursos de formação, workshops para a rede intersetorial, ou ainda, né, para nós mesmos podermos quebrar um pouco essa segmentação dos conhecimentos humanos, que hoje é muito difícil, e principalmente nas pastas das políticas públicas. O serviço social quase não dialoga com a saúde, que não dialoga com a educação. Como é que a gente vai conseguir fazer atendimento para crianças sem isso? Então, a Fundação Nosso Lar está aberta para qualquer forma de contribuição intelectual, para qualquer forma de trabalho voluntário, para que a gente reinicie, que hoje a gente não tem equipe mínima, nós todos estamos como voluntários, trabalhando lá como psicólogos, psiquiatra, assistente social, cientista social. Então, os profissionais que queiram doar 1 hora, 2 horas da semana para fazer atendimento, né? E ainda economicamente, a gente hoje podem entrar em contato pelo meu celular 999-852883, ou indo à sede para conhecer o patrimônio e poder realmente participar dessa construção, né? Pode ser economicamente ou pode ser realmente contribuindo além disso, vivenciando com a gente essa experiência de reconstrução social aí. Rua Ernesto Keller, 388, Jardim Elisa 1. Bem no centro ali do Jardim Elisa, né? No meio. Exatamente. Isso, atrás do Flamenguinho. Atrás do Flamenguinho. Boa referência. Doutora Iex, obrigado mais uma vez aí pela sua sempre disponível e interessante conversa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com sempre vocês. Esclarecedora a sua opinião e a sua experiência nessa área, né? Muito obrigado. Tatiana, obrigado por vir. Eu que agradeço a oportunidade aos ouvintes, à rádio. Então tá aí, fica o convite para todo mundo que queira ajudar nesse trabalho que a Fundação Nosso Lar está desenvolvendo. Fica o convite para o ciclo de palestras agora à tarde, e os microfones estão abertos aí para as futuras novidades aí que vocês vão apresentar com certeza dentro desse trabalho. Sucesso nessa empreitada. E também é importante, na minha opinião, para encerrar essa questão, a observação, né? Observar o que acontece com a vizinhança. Não tem que esperar só o poder público, as entidades, né? A criança está mais acanhada, o jovem está com... Na rede social se observa muito hoje os perfis, né, o que eles postam, o que deixam de postar. Também você tem que conversar um pouquinho, penso eu. Perfeito. Sem dúvida. Marco Zero, onde tudo começa.